Olá, eu sou o Fernando Lacerda, pesquisador independente, professor no momento licenciado pedido da Universidade Federal do Pará. Gostaria de agradecer inicialmente sua presença assistindo este vídeo, compartilhando um pouco dessa pesquisa, que tem como título A Música Religiosa do Monsenhor Aristeu Lopes no Panorama da Restauração Musical Católica, uma abordagem a partir das fontes recolhidas ao arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre. Deste momento em diante eu passo a apresentar o trabalho somente com slides, então peço licença para isso e já me desculpo de antemão por eventual alteração no áudio que possa acontecer nessa transição. Obrigado e vamos lá. O trabalho tem como objetivo compreender as características do acervo que está vinculado ao Monsenhor Aristeu Lopes, que se encontra recolhido ao arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre, mas também aspectos estilísticos da obra musical, repertório sacro, de Lopes. A pesquisa foi realizada in loco, uma pesquisa documental, e para estudar esta produção musical, buscou-se compreender o contexto da restauração musical católica, especialmente do motu próprio Trale Solicitudine, promulgado por Pio X em 1903. Trata-se de um compositor fora dos cânones, daqueles que se encontram nos livros de história da música, e até mesmo fora dos cânones se a gente for considerar estritamente o movimento da restauração musical católica, que é aquele ao qual o compositor se vincula. Tanto é que a sua obra circulou por manuscritos, a gente não encontra impressos dela. Os referenciais teóricos são Pierre Nora, que lida com os lugares de memória, Raphael Morin, que lida com o patrimônio musical recolhido das bibliotecas e serve como provocação para a leitura desses acervos, e a minha própria produção acerca da música católica ao longo do século XX. Então foram elencados 4 problemas principais. Quais as características do conjunto documental de Monsenhor Aristeu Lopes recolhido ao arquivo da Cúria Metropolitana de Porto Alegre? Há indícios razoáveis que permitam supor que a totalidade dos documentos musicográficos tenha relação com a atividade musical dele? Ou há indícios de uma atividade colecionista? Em relação às composições musicais do Monsenhor Aristeu Lopes, em que medida essas revelam adequação aos paradigmas musicais vigentes? Há indícios de negociações em relação a tais paradigmas? O acervo, diferentemente da maioria dos acervos brasileiros que eu tenho lidado, ele se encontra muito bem organizado, tratado e acondicionado. Trata-se de cadernos de música, de brochuras, de partituras e partes vocais avulsas. Há conteúdo impresso, mas é a minoria, a maior parte então é de manuscritos. A gente tem várias obras compostas pelo Monsenhor, mas também arranjos e cópias de outros compositores. E o conjunto documental dele é um dentre 4 conjuntos documentais que foram abordados assim, de maneira ampla em um paper apresentado no Congresso da Ampon deste ano. O primeiro item então que destaca é o caderno de música intitulado Músicas para a Semana Santa, segunda voz. Ali consta inicialmente a primeira voz da primeira missa, assim denominada, sem autoria discriminada, mas com a indicação das cerimônias para as quais servir. Então, quinta-feira santa e domingo de Ramos. Aí, imediatamente após, aparece a Missa Nos Alten Mal, M-A-L. Que é uma parte de segunda voz da primeira missa. Fica bastante evidente quando a gente compara a rítmica e observa que as vozes se movem por sextas. MAL, que é a abreviatura de Monsenhor, e que é uma dignidade que ele recebeu em 1958. No caderno, a única indicação de data encontrada foi em 1955, na barra final da Missa Noite Feliz, que é uma missa que se encontra incompleta, assim como a missa São Joaquim, essa última só com Kyrie e Glória. A gente observa que no caso da missa Noite Feliz foram arrancadas folhas mesmo. O caderno tem ainda tractos 2, 3 e 4 para a Semana Santa, 8 responsórios de Natal e cantos religiosos populares. E a gente observa também no caderno uma tentativa de tradução do Kyrie da missa Nos Altem e também de Domine Londe Fatias Auxilium Tuum a me, o introito do próprio da missa do domingo de Ramos. Senhor, não afastes
o teu socorro de mim. Pela grafia do socorro, a gente imagina que seja uma tentativa anterior à reforma ortográfica de 1973. Em um outro documento, uma brochura de obras de outros compositores, possivelmente elaborada pelo próprio copista, o Monsenhor Aristeu, a gente observa um índice de obras de compositores feito só de música religiosa. Dentre outros, a gente encontra lá então Furi Franceschini e Johann Baptist Zingenberger, que eram compositores claramente restauristas, alinhados aos paradigmas do motu proprio de Pio X, além de Palestrina, que é uma espécie de modelo ideológico para a música católica de acordo com o motu proprio. A gente vê ainda em outro caderno de música uma missa sem título, escrita em partitura para vozes e órgão em duas claves, ou harmônio em duas claves, e outras cópias dessa mesma missa a gente tem lá partes vocais avulsas, uma delas com a indicação do copista, o João Gabriel Teixeira, e a data 5 de maio de 1962, o que revela uma permanência relativamente longa nas práticas musicais locais. Há ainda um Tedeum do cônego, então cônego Aristeu Lopes, que se torna cônego honorário em 1932, cônego catedralício em 1935, o que nos leva a supor então que o caderno foi copiado entre essa dignidade e a de Monsenhor posteriormente. Então o caderno seria produzido entre 1932 e 58 em um et sacer dos Manhos do então cônego. A gente encontra a data de 1947 que comprova a hipótese. Tem também um canto religioso popular, Ó Jesus Bondoso, que foi composto pelo padre José Angril, possivelmente um religioso claretiano, e a indicação que o acompanhamento foi escrito então pelo cônego Aristeu Lopes, além de outros itens manuscritos e impressos que integram o acervo. O compositor, então, Monsenhor Aristeu Lopes, foi regente coral, pianista e compositor, claro. Foi professor e conhecedor de várias línguas. Então, no escatocolo de várias partituras a gente observa, ele coloca fim, fam, end, e assim por diante em várias línguas a indicação de fim. Ele também tem um traço muito curioso, que ele dominava a psicologia da hipnose e utilizava no tratamento de sofrimentos psíquicos da comunidade local. Em 1958 ele foi nomeado membro da Comissão de Música Sacra e Censor Eclesiástico, o que pressupõe um conhecimento das normas, então do motu proprio de Pio X e de outras normas posteriores. E também revela o seu alinhamento muito claro à restauração musical católica. Em outro caderno, denominado Diversas Peças para Harmônio, no verso da capa a gente observa uma listagem de cantora para os anos de 1946 a 48, e que é só mulheres, um coro de vozes iguais, de acordo com as prescrições do motu proprio que proibia coros mistos. Uma rápida análise de obras do Monsenhor Aristeu Lopes então nos revela elementos que permitem afirmar que ele se alinhava aos paradigmas musicais da restauração musical católica. A gente observa no caso da missa sem título, que estava copiado então no caderno de música em duas tonalidades, aliás, em princípio, este Kyrie, e a gente observa aí um acompanhamento que é basicamente uma escrita de uma harmonização a quatro vozes, ou seja, uma escrita de caráter vocal, tal qual ocorre com muitos compositores restauristas. É diferente, por exemplo, da escrita de acompanhamento com figurações, com acordes quebrados, que aliás foi a razão da reprovação de muitas obras pela Comissão Arquidiocesana de Música Sacra do Rio de Janeiro, que nos serve como uma espécie de paradigma para compreender o pensamento dos compositores da época. A gente observa ainda nessa fonte a tentativa de tradução, então o texto do Kyrie eleison riscado parcialmente, depois transcrito em cima, Senhor, tende piedade de nós. Seguindo, outro elemento então é o uso do falso bordone italiano, que é uma nota de recitação para duas ou mais vozes, então elas recitam de maneira harmonizada em ritmo livre, ou seja, o texto é declamado sobre aquela nota repetitiva, tal como ocorre com o canto gregoriano. Então mais uma aproximação aí do cantochão. Geralmente essa notação é feita utilizando-se uma breve ou uma semibreve e o texto solto, junto a essas notas, para que o texto fosse de fato declamado.
O uso de temas gregorianos também é algo bastante recorrente entre os compositores alinhados à restauração musical católica. Furio Franceschini faz isso de maneira muito repetitiva na sua missa festiva natalícia, mas também em outras missas. A missa A Praesmesse Salve Regina de Stele, por exemplo, também se vale do tema gregoriano do Salve Regina. E isso aponta então o alinhamento ao moto próprio, porque permite uma aproximação do gregoriano e um afastamento da música de ópera e da música sinfônica do século XIX. No caso da missa Noite Feliz, numa cópia de parte vocal, a gente tem indicação com temas da missa De Angelis e a data de composição 5 de fevereiro de 1947, e em outra cópia, Missa Noite Feliz com motivos gregorianos. No caso da missa Nos Autem, que é também um cantochão, né, a gente não observa o uso claro do canto gregoriano que a gente encontrou com a melodia que foi encontrada para este texto. Porém, a gente não pode esquecer que essa é a missa, o tema, o título da missa, então ele é baseado no introito da missa de Quinta-feira Santa, que é a missa em que ocorreu a instituição da Eucaristia, a última ceia de Jesus Cristo. Portanto, a temática eucarística é muito presente. E aí no Sanctus ele se vale de um tema gregoriano do Ave Verum Corpus, né? Salve ó verdadeiro corpo nascido de Maria Virgem, que é a própria hóstia, é a própria Eucaristia, né? Então, o motivo de Ave Verum aparece em Sanctus. Então, esse uso também fica bastante evidente. A título de considerações finais, então, é possível afirmar que o conjunto documental de Monsenhor Aristeu Lopes tem características de fundo pessoal e não de coleção, uma vez que esteve diretamente relacionado às atividades que desenvolveu como compositor e regente coral. A vinculação de Monsenhor Aristeu Lopes e dos clérigos, outros clérigos, né, a Arquidiocese de Pouso Alegre parece ter sido determinante no processo de recolhimento dos seus espólios ao arquivo da Cúria Metropolitana. As obras musicais revelam a adequação aos paradigmas musicais do motu próprio, tendo como exemplos, né, como elementos, então, para fundar e para, enfim, afirmar o emprego de temas musicais oriundos do cantochão, acompanhamento instrumental de caráter vocal e o uso do falso bordone italiano. A escrita para vozes iguais também respeita a proibição aos coros mistos que estava contida no documento de Pio X. Por outro lado, também revela as contingências locais e as possibilidades locais. Ele tinha um coro feminino para praticar este repertório. Os esforços do Monsenhor em traduzir algumas músicas em língua latina para o vernáculo mostra como este também aderiu ao espírito da reforma litúrgica provocado pelo Concílio Vaticano II na década de 1960. Finalmente, destaca-se aqui o valor de estudar não apenas o repertório que escapa ao cânone da música de concerto do século XX, como é o caso da restauração musical católica, mas também dentro desse movimento que já não é canônico, observar a obra então de compositores que não tiveram o mesmo destaque, por exemplo, de Furio Franceschini ou de Pedro Sinzig, mas que tem uma profunda ligação com a memória das práticas musicais locais, tal qual ocorre com o acervo do Monsenhor Aristeu Lopes. As referências serão apresentadas também no paper publicado, mas já constam dessa apresentação. Eu agradeço imensamente a cada um e cada uma que pôde assistir este vídeo e também de maneira muito particular ao arquivo da Cúria Metropolitana de Pouso Alegre. Obrigado.